Falar de Camilo Mendonça é, antes do mais, falar dele e acompanhar o seu percurso e perceber o seu percurso. E quem pôde testemunhar desde 1954, 55 esse percurso, encontra características singulares que dele faziam uma personalidade excepcional. Certamente o mais genial da sua geração nos quadros do regime em que viveu e atuou. Outros, também geniais, viveram noutros quadros, ou desses outros quadros vieram, em certo momento, a juntar-se a esse regime. Mas no quadro daqueles que, dos anos 40 em diante, e até aos anos 70, marcaram uma geração, ele era, de facto, o melhor. Era o melhor. Era o melhor porque genial, isto é, porque excepcionalmente inteligente, porque excepcionalmente culto, porque excepcionalmente cosmopolita, porque excepcionalmente conhecedor e inovador, porque excepcionalmente, e isso era a grande dúvida que acompanhou durante décadas a sua existência e a visão acerca da sua existência, excepcionalmente realizador. Camilo Mendonça foi um aluno qualificado em agronomia. Depois de aluno qualificado em agronomia, percorreu várias instâncias económicas e de coordenação económica do regime. Viajou nos livros, viajou no espaço, quis conhecer tudo, não deixou nada por estudar, entregou-se completamente à ciência e à inovação. Estamos a falar num tempo, estamos a falar num espaço em que múltiplas eram as limitações a essa descoberta e a essa inventiva. Nunca esqueceu as raízes, nunca. Era transmontano, pertencia àqueles de várias gerações para os quais, na altura não se podia dizer para as quais, era para os quais. Quem mandava deste lado do Marão eram os que cá estavam. Ele quis mandar aqui, depois de tentar mandar alguma coisa lá. Tinha uma formação social cristã muito avançada para o regime e para a geração a que pertencia. Não o escondia. Várias vezes esteve próximo de Abel Varecim, várias vezes acompanhou na JAC, depois na LAC, o que era a luta difícil de setores da ação católica, num quadro que não era aberto a esse tipo de ideias tão avançadas em termos sociais. Fê-lo sempre, como disse seu filho António, com um feitio transmontano, isto é, com uma teimosia convertida em obstinação, com uma persistência que ultrapassava todos os obstáculos, com uma capacidade incessante de recomeçar de cada vez que entendia que não tinha atingido o seu objetivo. Somou assim raízes, a formação social cristã, a conhecimento da realidade económica do regime, a inventiva, ciência e tecnologia, e portanto a conhecimento, precursores para os anos 40 e 50, foi vivendo dentro do regime, no quadro da ditadura constitucionalizada em 33,
todas as experiências políticas que entendia que podiam servir a sua causa, fê-lo no quadro da Mocidade Portuguesa, fê-lo no quadro da União Nacional. Teve a experiência que muito o frustrou das chamadas eleições presidenciais de 58, em que se viu forçado a integrar uma equipa numa causa perdida, sabendo-a perdida pela descolagem do regime relativamente a larguíssimos setores da sociedade, até então a ele ligados, nomeadamente ao funcionalismo público. Enfrentou, portanto, com mágoa essa experiência, enfrentou com maior mágoa o termo da sua primeira vida parlamentar, com um grande afrontamento com o Presidente do Conselho de Ministros, diríamos hoje Primeiro-Ministro, que foi a lei disciplinando o estatuto económico dos representantes e administradores do Estado em entidades de interesse público ou concessionárias, caso em que uma maioria numa Assembleia que verdadeiramente não era parlamentar ultrapassou a vontade do líder do regime, tentou apresentar avisos prévios sobre a lavoura e sobre a situação transmontana e, a certa altura, criou-se uma ruptura definitiva entre essa vivência parlamentar, ou quase parlamentar, ou paraparlamentar, e o seu sonho de vida. Não sem antes ter tido o primeiro ensaio de capacidade executiva, a propósito da criação da Rádio e Televisão Portuguesa. Tema que tinha dividido o regime. De um lado, Oliveira Salazar, contrário primeiro e depois reticente ao nascimento da Rádio e Televisão Portuguesa, e do outro lado, Marcelo Caetano, em crescente divergência em relação ao Presidente do Conselho de Ministros e que apoiou e que patrocinou a criação da Rádio e Televisão Portuguesa. E encontrou em Camilo Mendonça um líder improvável. Improvável porque, na sua geração, dentro do regime, como na oposição ao regime, era sistemático o que dele se dizia. Ele é excepcional na inteligência, ele é excepcional na oratória, ele é excepcional no brilho, ele é excepcional no conhecimento. Não está provado que seja capaz de executar as suas ideias. Era isso que se dizia. Mesmo no meio daqueles que mais o defendiam, porque mais amigos ou próximos dele o eram. Camilo Mendonça teve a tarefa de converter a emissora nacional em Rádio e Televisão Portuguesa, sem matar a emissora nacional, num quadro de um regime autoritário. Tarefa praticamente impossível, em termos políticos, administrativos e tecnológicos. E em pouco tempo, porque o seu temperamento não facilitava que nessas tarefas políticas lhe consentissem muito tempo para o desempenho de funções, tal a impetuosidade do seu estilo e o choque que suscitava, em pouco tempo pôs de pé a Rádio e Televisão Portuguesa. Em qualquer caso, isso não convenceu os seus críticos. Era uma iniciativa política, por um curto espaço de tempo, numa fase transitória, antes da institucionalização definitiva. E, portanto, quando ele sai de São Bento, em 1961, ligado a um grupo que, em larga medida, promoveria o golpe de Estado falhado de 61, que já tinha promovido um golpe semelhante em 59, que já tinha em torno do cessante Presidente da República, Marechal Carneiro Lopes, constituído
uma resistência relativamente ao futuro da realidade então chamada ultramarina, hoje mais naturalmente ou normalmente apelidada de colonial, grupo que entrar em confronto com o Presidente do Conselho de Ministros, quando ele entra, portanto, num segundo ciclo da sua vida, feito de oposição ao líder do regime, mas sobretudo de prova de capacidade de decisão, Camilo de Mendonça reencontra o essencial do seu destino. Sai de Lisboa, sai de São Bento e vem para Trás-os-Montes. Vem literalmente para Trás-os-Montes. Rompe os laços políticos e decide provar que é capaz de executar as suas ideias. Lisboa olha-o com um misto de desdém, de curiosidade, de espírito crítico e de quase certeza de fracasso. É esse o estado de espírito que acolhe o Caixão em 1962, 63 até 64. Era uma utopia, era uma prova de vida de quem era tão brilhante, sonhava tão à frente, que nunca a realidade o acompanharia, nunca seria capaz de intervir nessa realidade. E Camilo Mendonça, com aquele temperamento, com aquela personalidade, com aquele caráter já aqui definidos, decidiu provar o contrário. Se já não dormia, se já só trabalhava, se já sacrificava a família e a paciência dessa família, se muitas vezes esquecia os amigos, se levava a sua humildade às vezes aos extremos de não cuidar nem da sua saúde, nem da sua aparência. Então optou por ser aquilo que verdadeiramente achava que era e devia ser, que era um transmontano a construir de raiz uma obra transmontana. Se Lisboa aceitasse, tanto melhor. Se não aceitasse, ele ia em frente. E aqueles primeiros anos foram uma luta contra o regime, contra a natureza, contra o tempo e contra o ceticismo de praticamente todos, exceto aqueles que aqui o acompanhavam. Mas esses estavam longe de Lisboa. Estavam mais longe de Lisboa do que hoje estão. E se às vezes, ainda hoje, é difícil a Lisboa compreender o que se vive longe dela, na altura era impossível de compreender. Logo, o Caixão não ia nascer. E ele foi construindo o Caixão. Construiu pela pedagogia, convencendo produtores a agruparem-se. O que no início dos anos 60 era difícil. Convenceu-os através de cooperativas, o que é contra a lógica do regime e contra aquilo que era a mentalidade da produção na altura em Portugal. Construiu através do fomento das obras, sem recursos, com poucos recursos, procurando juntar tudo aquilo que era possível amealhar para ir mais longe, fase após fase. Construiu na base da sua inventiva, nas culturas, como no regadio, encontrando aqui e ali aliados pontuais, aliados táticos, mesmo quando não estratégicos, que lhe permitiam ir avançando. E com isso ganhou tempo, ou recuperou tempo, de 64 até 68. O regime lutava contra a sua inexorável decadência. Camilo Mendonça aproveitava essa luta para lutar a favor da sua inexorável causa. Foram 4 anos em que Camilo Mendonça ia fazendo à espera de poder fazer mais e melhor.
E é a partir de 1968, com a sucessão de Salazar por Marcelo Caetano, que Camilo Mendonça entende, em 69, aceitar regressar a São Bento, e aí já era estritamente por uma única razão. Já não era para se preparar para realizar uma obra, é para viabilizar a obra que tinha começado e que tinha medo de poder vir a sussurrar por falta de apoios económicos e políticos. Encontrou no então secretário de Estado da Agricultura, Vasco Leónidas, um interlocutor privilegiado. Encontrou nos tecnocratas que fugazmente passaram pelo governo de Marcelo Caetano aliados inesperados. João Salgueiro, Rogério Martins, Xavier Pintado e, sobretudo, Vasco Leónidas. Eles queriam provar que era possível, pela via socioeconómica, criar democracia em Portugal. Era um caminho diferente do caminho da ala liberal, que em São Bento queria provar que só pela via política se podia fazer cair a ditadura e criar a democracia. Camilo Mendonça teve esses aliados nos tecnocratas e, sobretudo, em Vasco Leónidas. E não é por acaso que no filme que passou, as escassas imagens que existem dele, faladas, e ele que tantas vezes falou e falou tão bem, o tem ao lado de Vasco Leónidas. Ele consegue as alianças indispensáveis para avançar rapidamente o caixão. E nessa fase, ele acelera o processo. Acelera porque, primeiro, tem a noção de que o regime ele próprio, com Marcelo Caetano, podia avançar para o fim. Ele queria criar estruturas, bases, para uma transição política, quando quer que ela ocorresse, já com o caixão em velocidade de cruzeiro. Segundo, porque ele tinha uma intuição de algo que era inevitável para quem o conhecesse. Ele iria sempre viver pouco tempo. Ele não tinha saúde para viver muito tempo. Porque ele era um meteoro. E os meteoros são assim. Por definição, passam meteoricamente na vida. São criativos, são geniais, rompem, abrem caminhos, mas entregam-se de tal forma, sacrificam tanto a sua vida e a sua saúde, que sabem que vão pagar um preço, mais tarde ou mais cedo, nessa existência. Eles sabiam, não sabia quando. E essa corrida até 74 é uma corrida feita com desprazer na política e com prazer no caixão. Na política está com desprazer apenas o mínimo necessário para construir o caixão. No caixão está feliz. Está feliz. E aí é um trabalhador como os outros. E aí aparece e desaparece e só notam que esteve lá o líder depois de ele ter saído. Aí ele sente-se em casa. Ele aí explica aos seus críticos que foi capaz de construir. Foi capaz de fazer aquilo que eles não foram capazes de fazer. Um a um, nos seus domínios de atividade. Ele viu antes, arrancou antes, não pôde ir mais depressa porque não pôde, estava a ir mais depressa e iria construir até ao limite das suas forças. Tinha juntado às outras características de vida, essa a de esgotar os apoios possíveis para além do imaginado. Os tecnocratas romperam com o governo, às tantas. A fase final da governação de Marcelo Caetano é uma fase final de queda contínua, em que os aliados de 1969, 70, 71, 72 iam desaparecendo um a um, mas ele mantinha-se firme. O que tinha construído iria resistir. Iria resistir. Baseado no coletivo e numa forte liderança. No coletivo. A sua formação social cristã fazia-o pensar sempre no coletivo. Podia não ser assim,
Normalmente os génios são individualistas. Não prezam o coletivo. Não são comunitários. Pensam, criam e agem sozinhos. Ele não. Gostava de agir em conjunto. Mas tinha uma liderança fortíssima. Fortíssima. Às vezes intratável, às vezes intratável. Às vezes excessiva, porque colérica, aqui o admitiu o António. Sim, às vezes excessiva, porque colérica. Muitas vezes afrontando os poderes. Eu diria mesmo, gostando de afrontar os poderes. Os poderes económicos e os poderes políticos. Porque era independente. Essa era outra das suas características. Era rigorosamente independente. E era independente porque tinha as suas raízes, porque aquilo que ganhava lhe dava para viver como vivia e porque vivia mal. E não vivia mal porque gostasse de viver mal, porque levava a sua humildade ao ponto de não cuidar de viver bem. Se fosse preciso sofrer para realizar o caixão, sofria. Esse desprendimento era chocante para muitos amigos. Ele ria-se quando chamavam a atenção, porque era a sua maneira de ser. E essa liderança fortíssima permitiu um projeto rigorosamente impossível no Portugal de então. É olhar para o que era o Portugal de então. Uma dúzia de grandes grupos económicos, condicionamento industrial, a posição de alguns setores da agricultura, mas não todos, e a partir de certa altura, até um distanciamento dos setores económicos em relação à realidade política. Uma abertura europeia e alguns aspectos de evolução socioeconómica, sobretudo económica, muito rápida, mas em mentalidade e em realidade social, Portugal, mesmo Portugal do início dos anos 70, era um Portugal no qual o caixão era uma improbabilidade. Não fazia sentido. Não fazia sentido porque Lisboa não conhecia Trás-os-Montes, conhecia os grandes transmontanos que tinham influência em Lisboa e que lutavam por Trás-os-Montes. Porque Lisboa não percebia o sonho do caixão. Porque era muito à frente. Várias vezes o apelidavam de adiantado mental. Porque era adiantado em relação àquele tempo. Ele ria-se. Sentia-se bem na sua pele. E foi assim que nasceu o caixão. E estas lições são importantes para o presente e para o futuro. Há pouco, na barragem, alguém da comunicação social me perguntava: são precisos mais Camilos de Mendonça? Eu disse: o maior número de Camilos de Mendonça. Em rigor, é preciso que cada português seja um Camilo de Mendonça. Cada portuguesa seja um Camilo de Mendonça. No sentido de apegado às raízes, não se esquecendo da sua terra nunca. No sentido de tendo princípios. E nesses princípios, a ideia do coletivo, do comunitário, do serviço dos outros, das pessoas. No sentido de ser importante conhecer, estudar, inovar, mas também ter os pés assentes na terra, conhecer a realidade, lidar com ela no dia a dia, no sentido de ser cosmopolita, não ser embiocado. Ele era tudo menos embiocado. Ele sabia a última inovação tecnológica que existia, no momento em que o país vivia fechado antes de qualquer acordo significativo com a EFTA e depois com as comunidades europeias. Ele sabia, desde os seus estudos de agronomia. Nunca sonhou com um caixão fechado num Trás-os-Montes fechado, num Portugal fechado, mas sim tudo isso no mundo. Gostava menos da pátria? Não, adorava a pátria. Adorava tanto a pátria que teve dificuldade em perceber que há mais pátria para além dos regimes. Achou que a pátria morria com o regime. Mais tarde viria a reconhecer que podia ser uma pátria diversa daquela que tinha conhecido,
ou de que tinha gostado, ou em que tinha desempenhado funções, mas era a mesma pátria de 9 séculos, que viveu vários regimes políticos, económicos, sociais, e continua viva, mesmo quando diferente. E ele que em algum momento chegou a pensar mesmo não voltar a viver na sua pátria, acabou por ter de aceitar vir acabar os seus dias na sua pátria, onde devia acabá-los, porque a pátria devia-lhe muito. E o que ele tinha feito pela pátria. E, portanto, esta é a lição. É uma lição que parece muito simples, mas não é. Não é porque nem todos somos geniais. Certamente nós, a grande maioria, não temos o gênio de Camilo Mendonça. Mas temos tudo o resto, ou podemos ter. Podemos e devemos ter o amor às raízes. Podemos e devemos ter o culto dos princípios. Podemos e devemos ter a atenção à ciência, à inovação, ao conhecimento. Podemos e devemos olhar para a realidade e não nos iludirmos sobre ela. Podemos e devemos perceber como o coletivo é fundamental e como uma liderança clara, como dizia o Sr. Dom José, com o chão, mas com o horizonte, faz a diferença na história das pátrias. E é tão simples isso. Perguntarão, e depois, como era pessoalmente? Era pessoalmente como era comunitariamente. Exatamente o mesmo. Não era diverso. Mas não seria diferente. Era diferente porque era diferente em tudo. A família, eu disse, era diferente no lidar com a família, a lidar com aqueles que eram os seus próximos, os seus amigos. Era diferente. Mas o que devemos recolher de fundamental é o conjunto de predicados que hoje, no Portugal que temos, valem tanto quanto valeriam nos vários Portugais que tivemos ao longo dos séculos, vividos de forma diferente. São essenciais. Um bom amigo meu, historiador e politólogo, que também passou pela política e já partiu há muitos anos, José Medeiros Ferreira, dizia-me sempre: não se esqueça que as continuidades são mais importantes do que pensamos. E as rupturas são muito importantes, mas às vezes é importante olhar às continuidades. E numa pátria com 9 séculos há continuidades. E esta homenagem é um exemplo dessa continuidade. Não é por alguém ter vivido em monarquia absoluta, ou em monarquia liberal, ou em república liberal e parlamentar, ou em ditadura, que deixou de ser um gênio e deixou de fazer uma obra coletiva ao serviço dos outros. E merece a mesma homenagem. A mesma homenagem, aqui feita por vários municípios. Porque é esse sentido nacional que nos fortalece. A nossa força como nação é termos uma história que os outros não têm. No dia em que deitarmos fora essa história, deitamos fora uma parte essencial de nós. Como é o caso da nossa língua, ou da nossa cultura, ou das nossas raízes. Isto hoje que fazemos aqui é uma homenagem a Camilo Mendonça, é uma homenagem a Trás-os-Montes e aos transmontanos e à sua coragem. É um apelo àquilo que hoje se chama a luta pela coesão territorial, mas que pura e simplesmente é apenas o direito a sermos todos iguais e não haver Portugais de primeira, de segunda, de terceira e de quarta. É só isso. E, no entanto, isso é fundamental. É, sobretudo, uma homenagem a Portugal. Aos agricultores portugueses, sem dúvida. Mas a Portugal, a todos os portugueses. Porque é uma homenagem a Portugal. O Presidente da República Portuguesa não podia faltar. Muito obrigado.